Vamos lá, pessoal. Deixa eu ver se eu entendi direitinho. O Lula foi lá e falou um monte de abobrinha contra o Trump lá na ONU, disse que a ditadura está voltando, que figuras antidemocráticas vêm ameaçando países democráticos, ou seja, mandando ali uma indireta para o Donald Trump. E aí a resposta do Donald Trump foi: eu senti uma química com o Lula. Rapaz, hein? Será que o Trump virou petista? Calma que o negócio não é bem assim. Eu tô aqui para te explicar. Então vamos entender tudo que está acontecendo. O jogo é bem mais complexo do que você possa imaginar. Também teve um comentário do Eduardo Bolsonaro, né, que está repercutindo pra caramba no Metrópolis. Depois do que aconteceu, né, das sanções contra a esposa do Alexandre de Moraes, questionado pela Andresa Matais do Metrópolis, o Eduardo Bolsonaro respondeu o seguinte: olha, aqui é o seguinte, ou é anistia ou é papuda. Vamos entender o que está acontecendo. Seja muito bem-vindo, é sempre um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Bora para a tela aqui, né? Ó, a Diva, ela perguntou o seguinte, a Diva Alves Oliveira: eu vi um vídeo que o Trump tá elogiando o Lula. Será fake? Será que esse vídeo é fake? Será que esse elogio nunca aconteceu? Será que aconteceu? O que eu posso falar sobre isso? Tá bom? Vamos entender? Claro que vamos entender, estamos aqui para isso. Vamos começar desde o início, tá? Prepare os seus ouvidos, é aquela parte do editorial que você detesta, né? Que eu vou colocar aqui um vídeo do Lula, para você entender o nível, né, do discurso do Lula lá na ONU, mirando o Donald Trump. E aí você vai entender depois o porquê que o Trump falou sobre o Lula ter uma química, acha que o Lula é um homem bom. Vamos entender isso aqui e vamos saber se o Trump virou petista mesmo ou não. Essa publicação aqui é do Sóstenes Cavalcante. Ele publicou o seguinte: agora, o Lula chama Bolsonaro de ditador e ataca Trump em pleno discurso da ONU. Então, um evento da ONU, onde o Lula tinha que falar de questões climáticas, tinha que falar de combate à fome, tinha que falar das questões mais básicas, né, do planeta Terra, não. Ele usou a ONU para atacar o Bolsonaro. Ele não deve nem dormir à noite sem pensar no Bolsonaro, né? Escuta só esse trecho. O multilateralismo está diante de nova encruzilhada. A autoridade desta organização está em xeque. Assistimos à consolidação de uma desordem internacional marcada por seguidas concessões à política do poder. Atentados à soberania, sanções arbitrárias e intervenções unilaterais estão se tornando regra. Existe um evidente paralelo entre a crise do multilateralismo e o enfraquecimento da democracia. O autoritarismo se fortalece quando nos omitimos frente à arbitrariedade. Quando a sociedade internacional vacila na defesa da paz, da soberania e do direito, as consequências são trágicas. Em todo o mundo, forças antidemocráticas tentam subjugar as instituições e sufocar as liberdades. Cultua a violência, exalta a ignorância, atua como milícias físicas e digitais e cerceiam a imprensa. Mesmo sob ataques sem precedentes, o Brasil optou por resistir e defender sua democracia, reconquistada há 40 anos pelo seu povo depois de 2 décadas de governos ditatoriais. Não há justificativa para as medidas unilaterais e arbitrárias contra nossas instituições e nossa economia. A agressão contra a independência do Poder Judiciário é inaceitável. Esta ingerência em assuntos internos conta com o auxílio de uma extrema-direita subserviente e saudosa de antigas hegemonias.
falsos patriotas, arquitetam e promovem publicamente ações contra o Brasil. Não há pacificação com impunidade. Há poucos dias, e pela primeira vez em 525 anos de nossa história, um ex-chefe de Estado foi condenado por atentar contra o Estado Democrático de Direito. Meus pêsames aos seus ouvidos, mas você não tá nem aí comigo de ter que ouvir isso aqui, então você vai ouvir comigo também. Cara, ele fez exatamente aquele discurso que a gente ouve aqui. Criticou o Eduardo Bolsonaro, chamando o Eduardo de falso patriota, chamou o Trump de extrema-direita, autoritário, violador de soberania. Enfim, o que o Lula tá mirando? O Lula tá mirando aqui o palanque eleitoral de 2026, tá? O Lula tá mirando o quê? Aqueles incautos que acredita em qualquer ladainha que um político fala. Aqueles mesmos incautos que acreditaram na picanha e da cervejinha que ainda não chegou, né, companheiro? Mas vamos lá, vamos ver como que se deu aqui a continuidade disso, porque depois o Donald Trump falou também. Essa é uma publicação do The São Paulo News, e na fala do Trump, todo mundo achava que o Trump ia falar: ô Lula, vá lá. Não falou não, deu um abraço no Lula, sentiu uma química nele. Dá uma olhada. O Brasil agora tem tarifas imensas em resposta aos esforços para interferir nos direitos e liberdades de cidadãos americanos e outros, com censura, repressão, uso do sistema judicial como arma, corrupção e o uso de críticas da política como alvos. Eu não tenho problema de dizer. Mas vem cá, presta atenção. O que ele falou? Começou falando que o Brasil tem problema de corrupção, o Brasil está sofrendo sanções, o Brasil está violando direitos humanos. Ele começou com isso. Então todo mundo pensou: ele vai limpar agora o chão com o Lula. Só que não, escuta. Isso porque eu devo dizer, eu estava aqui, eu encontrei o líder do Brasil a entrar aqui, eu falei para ele, nós nos embraçamos e as pessoas falaram: dá para acreditar nisso? Nós concordamos que nós vamos nos encontrar na próxima semana. Não temos muito tempo para falar, mas aqui, né, não foi tipo 20 segundos. Mas nós conversamos e nós concordamos em conversar na próxima semana. Ele parece um homem muito agradável e eu gosto dele. E ele gosta de mim. E eu gosto de fazer negócios com pessoas que eu gosto. Quando eu não gosto, uma pessoa não gosta. Mas tivemos ali esses 30 segundos ali, foi uma coisa muito rápida, mas foi uma química excelente. Isso foi um bom sinal. Mas no passado, também o Brasil, dá para acreditar, o Brasil tarifou o nosso país de uma forma muito injusta, e por causa dessas tarifas nós temos então as tarifas de volta, e também como presidente eu defendo a soberania. Pois é, você viu que ele começou descascando, né? Depois ele elogiou, falou: não, eu quero conversar com ele, não, tive uma boa impressão dele, parece que ele é um homem legal, né? Uma pessoa carismática, eu quero conversar com ele. Vamos lá, matéria do 360 Diário, você já vai entender o porquê que o Trump fez isso. Trump corta fundos da PBS após a entrevista de Lula, expondo o fracasso diplomático brasileiro. O que acontece aqui, pessoal? Logo depois que o Lula foi lá e ele deu entrevista em uma TV dos Estados Unidos, o Trump foi lá e cortou, né, os fundos dessa empresa. A Folha de São Paulo ficou toda alegrinha, né? O Trump disse que teve uma química boa com o Lula e que irão se encontrar. Vou colocar de novo para vocês. I was walking in and the leader of Brazil was walking out. We saw him and I saw him, he saw me and we... Aí ele fala aqui, né, que eu tava entrando e eu vi o líder do Brasil. Só usou esse trechinho, tá? Só foi interessante para a Folha de São Paulo esse trechinho dizendo que, olha só, o Trump arregou, cedeu
ao Lula. Caramba, né? Todo mundo achando, todo mundo da mídia aí falando que, olha só, o Lula convocou o mundo a não se curvar diante do Donald Trump. O Lula deu exemplo para o mundo a não se curvar com Donald Trump. Até aqui, a mensagem é essa. O Eduardo Bolsonaro se manifesta após Trump elogiar Lula na ONU, né? O que será que o Eduardo Bolsonaro falou? O deputado federal Eduardo Bolsonaro reagiu nessa terça-feira ao discurso do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na abertura da 80ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, no qual o norte-americano elogiou o presidente. Segundo Eduardo, a fala do presidente norte-americano combina firmeza estratégica com inteligência política. Mas peraí. O Trump elogia o Lula, fala em boa química, e aonde que está a estratégia política nisso? Calma aí que eu já vou te mostrar. Vou colocar esse vídeo aqui para vocês, do Eduardo Bolsonaro citando a Papuda e dizendo que o Alexandre de Moraes quer matar o pai dele. Mas eu vou entrar na estratégia aí. Peraí. O Alexandre de Moraes é um ser totalmente político, mas eu já sei que ele quer matar o meu pai. O Alexandre de Moraes só não mandará Bolsonaro para Papuda se houver, né, uma influência mais forte do entorno dele. E eu não acredito nas promessas futuras do Moraes. Estou vendo nos corredores muita gente falando em acordos, deixa o Bolsonaro domiciliar até passar a eleição do ano que vem, depois vota-se uma anistia realmente ampla, geral e restrita, etc. Eu não tenho como confiar nas pessoas que em 2022, depois daquela carta do Temer, onde aparentemente o presidente Temer intermediou uma negociação entre Bolsonaro e Alexandre de Moraes, prometendo acabar com os inquéritos, e nada disso foi cumprido. Eu queria perguntar ao presidente Michel Temer se ele honra a palavra dele e se ele está disposto a cumprir aquela promessa de 2022, ou se isso de fato não existiu e aquela carta atribuída ao Temer, até hoje nunca negada, né, é uma fake news. Então isso tudo é que está em jogo. Eu estou preparado para resistir, para ser resiliente, entendo que haverá sacrifícios, mas o que está em jogo são as próximas décadas, é o futuro do país, é o futuro das nossas crianças, e não um indivíduo ou um grupo de pessoas. O ex-presidente Jair Bolsonaro também pensa da mesma forma, de que ele pode ser punido por conta dessas sanções de Donald Trump aqui ao país? Olha, se você perguntar para qualquer pessoa que está em cativeiro, é claro que ela vai querer evitar o mal pior, a promessa de mal pior perpetrada por aquele criminoso, né? Mas o Jair Bolsonaro, o que eu vejo? Ele é uma pessoa que é refém disso tudo. Ele não está em condição de tomar uma decisão. Me causa, assim, até espanto determinados políticos que falam que, não, Bolsonaro falou isso, Bolsonaro falou aquilo. Ora, são pessoas que só estão esperando, né? Elas vão lá, um criminoso bota uma arma na tua cabeça e fala: você quer isso ou aquilo? Ah, não, ele quer aquilo, então vamos respeitar que a vontade dele é livre. Não, Bolsonaro já está em cativeiro, né? É difícil de você medir o quanto de liberdade que ele tem nas tomadas de decisões e sequer se essas decisões estão realmente sendo tomadas pelo presidente Jair Bolsonaro, uma vez que ele está incomunicável. Eu gostaria, Neila, de até ter, né, a real medida daquilo que pensa o presidente Bolsonaro, mas desde antes da sua condenação, eu já estou impossibilitado de vê-lo democraticamente para o bem do Brasil por uma decisão do nada imparcial Alexandre de Moraes. Aquele mesmo que falou: temos que pegar o Eduardo Bolsonaro, nas matérias que o Glenn Greenwald publicou na Folha de São Paulo. Pois é, você percebeu que o Eduardo Bolsonaro aqui, ele já deu a seguinte informação: olha, eu não sei até onde vai agora a liberdade do Bolsonaro. Ele tá falando do pai dele, mas ele falou: eu já não sei até onde vai a liberdade do Bolsonaro. Aqui eles vão pressionar o Bolsonaro para que ele faça o que eles quiserem. E aí, ontem eu fiz um vídeo e eu falei que o Partido Novo, através do Jeffrey Chiquini, fez um convite para o Eduardo Bolsonaro, né, entrar no Partido Novo, depois de atritos e brigas com o Valdemar da Costa Neto. Agora eu te digo o seguinte: para pensar comigo. O Eduardo Bolsonaro pode querer lançar o seu nome ou alguém apoiado pelo Eduardo Bolsonaro para a presidência da República através do Partido Novo. Se ele não ficar inelegível, Eduardo Bolsonaro
com o Zema de vice pelo Partido Novo, enquanto que o Bolsonaro poderia estar apoiando o Tarcísio. Você entende que o Eduardo Bolsonaro jogou a seguinte fita, ó, não sei até onde vai a liberdade do meu pai mais. Então, se o meu pai estiver apoiando alguém, pode ser que não seja o mesmo que o Eduardo Bolsonaro esteja apoiando. E faz sentido, né? O pior é que isso faz sentido a fala do Eduardo Bolsonaro. E aí, nessa mesma entrevista, o Eduardo Bolsonaro disse o seguinte, olha, o Lula caiu numa cilada e numa cilada pesada. Diferente do que a mídia está vendendo, que o Trump se entregou ao Lula, que o Trump agora viu que não era bem aquilo, que o Bolsonaro realmente tentou um golpe de Estado, que o Trump reconheceu tudo isso. Na verdade, não foi nada disso, tá? A verdade, nua e crua, é que o Trump preparou uma bela de uma cilada, né? Uma armadilha, né? Como diria o pessoal lá do Carga Pesada, né? É cilada, Bino. Dá uma olhada só nesse trechinho. Deputado, agora há pouco estávamos ouvindo aí o discurso da Assembleia Geral da ONU, ouvimos o discurso do presidente Donald Trump, que abriu as portas para negociação com o presidente Lula, diz que gosta do Lula e que não faz negociações com quem ele não gosta, disse que encontrou com o Lula nos bastidores e que estão prontos para conversar na semana que vem. O senhor entende isso como um balde de água fria nas articulações que vocês vêm fazendo aí nos Estados Unidos? Negativo. Isso é prova de que o Trump tem uma estratégia. Se ele estivesse sancionando por sancionar, apenas por uma questão de vingança ou para fazer o mal àqueles que são violadores de direitos humanos, ele estaria a todo momento despejando a maior força possível nesse conflito. Então, ele fez aquilo que ele é acostumado a fazer, que é estressar a relação, para depois sentar-se à mesa onde ele quiser, quando ele quiser e na melhor posição possível para defender os interesses dos americanos, que é a política dele, America First. Então agora a bola está do lado do Lula. Ele vai ter que costurar essa agenda, vai ter que honrar essa agenda, ou você acha que ele vai negar se encontrar com o Trump? Se ele fizer isso, vai ser destruído. Então ele vai ter que se encontrar com o presidente americano. Faço apenas a ressalva de que esse encontro por si só não é sinônimo de vitória. Pode olhar os arquivos aí e ver, por exemplo, o primeiro-ministro britânico, o presidente da África do Sul, o próprio presidente da Ucrânia, Zelensky, diversas vezes, né, quando eles entram no Salão Oval, por vezes eles acabam ouvindo verdades inconvenientes, o que também mostra muito o estilo do presidente Trump. Uma pessoa espontânea, né, autêntica, que não pensa duas vezes antes de falar, porque é acompanhado da verdade. Então eu não fiquei nem um pouco surpreso, eu acho que isso daí está dentro da estratégia do presidente Trump e mostra que sim, né, ele pretende estreitar essa relação para colher os frutos desse estresse previamente feito de maneira proposital. Pois é, pessoal. E é óbvio, né? Agora, é lógico que o Lula não vai negar se encontrar com o Trump, porque o Lula falou em discurso da ONU que era o Trump que não queria encontrar ele. Será que o Lula vai encarar um encontro com o Trump ou vai arregar? Pois é, então a grande questão é como que o Lula vai encarar agora, se ele vai ir lá e encarar o Trump frente a frente ou não. O Leandro Herschel, ele fez uma análise sobre essa fala do Lula, né, do Trump sobre o Lula, de que o Lula é um homem agradável, que ele queria falar. Dá uma olhada nesse trecho aqui. Segundo o pessoal da Lula News, Trump já está do lado de Lula, né? Segundo o Guia Chakra, é uma derrota para o bolsonarismo o fato de Trump ter feito um elogio a Lula durante um discurso na Assembleia Geral da ONU, em que ele disse que tinha dado um abraço no Lula e que tinha simpatizado, tinha rolado ali uma química e que poderia conversar na semana que vem, né? Mas isso depois de ter falado que o Brasil basicamente é uma ditadura que persegue pessoas não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos, invadindo a própria soberania americana. Mas esse pessoal da esquerda está certo em comemorar, né? O Trump já é um simpatizante de esquerda, já é um aliado de Lula,
Eu acho que é preciso ser muito ingênuo para acreditar nisso, né? Basicamente, o Trump está seguindo um script que ele já seguiu tantas vezes, que é colocar condições para negociar algo, tendo então todas as alavancas possíveis. Então ele coloca a pressão máxima e aí senta na mesa para negociar. E o timing sugere isso. Ontem nós tivemos mais uma série de sanções, Magnitsky contra a esposa do ministro Moraes, cancelamentos de vistos de várias autoridades, com a sugestão da possibilidade, inclusive, de sanções contra o sistema financeiro nacional, caso as sanções não sejam obedecidas, né, por entidades brasileiras que tenham negócios nos Estados Unidos. E agora, aparentemente, Trump imagina que está numa situação interessante para sentar na mesa e negociar. Agora, o grande X da questão, a grande questão é: o que Lula pode oferecer a Trump? O Trump deixou claro naquelas cartas, nas suas conversas, que ele busca a liberação política no Brasil, porque ele acredita que se o Brasil estiver politicamente livre, há uma boa chance de eleger um aliado aos Estados Unidos e não um aliado aos inimigos dos Estados Unidos, que é o caso de Lula. Ele deixou bem claro: com os Estados Unidos, o Brasil pode ir longe, sem os Estados Unidos, o Brasil não vai a lugar nenhum. Então o objetivo, claro, é esse. Agora, até onde Lula está disposto a ir para normalizar essa relação? Afinal de contas, os petistas, o próprio Lula acredita que essa briga, que esse conflito é positivo para ele. Então ele fica agora numa situação difícil, porque ele não pode mais dizer que o Trump não conversa com ele, que não está a fim de negociar, ao mesmo tempo que fica difícil para ele entregar aquilo que o Trump está solicitando, né? E não vemos dizer que o Lula não tem condições de fazer essa negociação, porque seria fora do alçado executivo, porque nem mesmo as pedras lá em Brasília acreditam nisso, né? Então vai ser algo muito interessante de observar qual será o desdobramento, mas se eu fosse o Lula, não comemoraria, se eu fosse a esquerda, não comemoraria muito, não, essa sinalização de Trump. Pois é, exatamente o que está acontecendo é que o Lula, né, usou essa narrativa de que o Trump não queria falar com ele, o Trump não queria negociar, o Trump era o cara intransigente, o Trump não falava com ele. Só que agora o Trump falou: não, eu achei que o Lula teve química, eu quero conversar com ele, eu quero o Lula no lugar que eu quero, na hora que eu quero, no Salão Oval, aqui no meu país, pra gente conversar, só pra ver, né, qual vai ser a reação do Lula. E aí tá todo mundo na expectativa agora, né, esperando pra ver qual seria o posicionamento do Lula, se ele ia comparecer numa reunião com o Trump ou não. E aí arregou, né, simplesmente pulou fora, né, soltou o pum na farinha, saiu fora, não quis, ficou com medo, né, arregou totalmente. Dá uma olhada na publicação aqui do Bruno Zambelli. Arregou, o Lula desiste de encontro com Trump nos Estados Unidos. E isso ficou tão feio, porque o Lula ficou mentindo durante quase um mês para ganhar, né, apelo político e eleitoral. Passou até de um momento vexatório, né, vergonhoso, com uma repórter norte-americana, que ela falou: então, você já falou com o Trump? O Lula: não, o Trump é intransigente, ele não quer falar comigo, com a extrema-direita você não conversa, né? Aí a repórter falou: mas você já ligou para ele? Você já falou com ele? Ele: não converso com a extrema-direita. Pois é, o cara nem tentou, né? Agora, olha só aqui, matéria da CNN. O encontro entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump, anunciado pelo presidente dos Estados Unidos em plena Assembleia Geral da ONU, deve ser um telefonema ou uma videoconferência. Quem disse isso foi Mauro Vieira, ministro de Relações Exteriores do Brasil, em entrevista a Cristiane Amanpour, da CNN, aqui do lado externo do edifício das Nações Unidas. Segundo Vieira, Lula é um homem muito ocupado e retorna já amanhã para o Brasil. Veja o momento. Unfortunately, President Lula is leaving tomorrow back to Brazil. He's very busy. He has a very busy agenda, so it won't be possible to meet personally, but they will. Olha só a cara de pau. Não, peraí. O Luiz Inácio Lula da Silva é um homem de uma agenda muito ocupada, uma agenda muito atarefada. Ele não tem tempo para o homem mais poderoso do mundo.
tá de sacanagem, né? Lula estava participando de eventos, assim, dos mais esdrúxulos possível durante a ONU. É o cara que fica lá participando de evento com a MST, mas é um cara muito ocupado que não pode, né, ter uma bilateral com o Trump, né? Brincadeira uma coisa dessa. I'm very glad that it happened. Na entrevista, Vieira confirmou o encontro entre Trump e Lula da forma que foi descrito pelo presidente dos Estados Unidos. Ele também afirmou que o Brasil está disposto a negociar soluções para as tarifas impostas pelo governo norte-americano. Ele também disse que a parte política que embasa a parte das sanções impostas pelo governo Trump é inegociável. A declaração amistosa de Trump sobre Lula pegou de surpresa integrantes do governo brasileiro e do governo norte-americano. Agora a expectativa é para saber se essa ligação realmente vai ocorrer na semana que vem e em quais condições. Samuel Puncher, de Nova York, para o... Pois é, né? A grande questão é, o que o Trump quer, será que o Lula está disposto a entregar? E aí, para encerrar, nós vamos fechar aqui ainda com o Metrópolis aqui, o trecho final da entrevista do Eduardo Bolsonaro, onde ele falou o seguinte: olha, só há possibilidade de voltar ao Brasil com anistia. Sem anistia, o Eduardo Bolsonaro só volta para cadeia. Ou seja, aqui no Brasil deixou de ser uma democracia, né? Então, se ele tiver que voltar, é só para cadeia. Acompanha só. O nome do senhor está sendo mais falado nessa semana por alguns motivos. O primeiro, por conta do Procurador-Geral da República ter feito a denúncia contra o senhor e contra o Paulo Figueiredo. O segundo é a Comissão de Ética analisando o seu mandato ainda hoje. E o terceiro, também por conta da questão da liderança da minoria, que o Hugo Mota soltou hoje, então, a negativa, desaprovando o pedido do Sóstenes Cavalcante para que o senhor fique à frente da liderança da minoria. Eu vou falar sobre todos esses casos, mas só para a gente fechar tudo junto, se nada disso der certo e se houver uma condenação e uma inelegibilidade, a previsão é que o senhor continue nos Estados Unidos, mesmo que Donald Trump não esteja mais como presidente? Eu só consigo retornar ao Brasil se houver anistia. Fora isso, eu retorno para o Brasil para ir direto para a cadeia e eu não sou bandido. Eu não vou pagar o pato por uma perseguição política de insanos que querem se perpetuar no poder. E eu já... Pois é, pessoal. Você vê aqui, né, que a fala do Eduardo Bolsonaro é dotada de razão. Agora, só para encerrar, olha isso aqui. Matéria da Revista Oeste. O Gonet, Paulo Gonet, ele retirou o Bolsonaro da denúncia porque ele considerou que aquela doação de 2 milhões do Bolsonaro para o Eduardo Bolsonaro é uma doação lícita. É uma ajuda de um pai para um filho e o intuito é manter-se nos Estados Unidos, né? Nada mais que isso. Só que ao fazer isso, ele abriu uma caixa de Pandora. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, optou em não incluir o ex-presidente Jair Bolsonaro na denúncia de coação à Justiça apresentada ao Supremo Tribunal Federal. A justificativa relatada a interlocutores é que ele não identificou o crime no envio de auxílio financeiro de um pai para o filho que é residente no exterior. Você já parou para pensar que se isso for caracterizado assim, tudo que um pai manda para um filho lá fora, no futuro pode ser caracterizado como algo ilícito, né? É um pai mandando dinheiro para o filho. Nada mais. Então ficou feio demais, né? Uma possível denúncia nesse sentido. Agora, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte: ao fazer dessa forma, ele jogou por terra todos os argumentos que o ministro Alexandre de Moraes tinha feito para justificar a prisão domiciliar do Bolsonaro. Ora, o Bolsonaro estava preso por quê? Porque ele tinha financiado um traidor da pátria, que era o filho dele, o Eduardo Bolsonaro, que estava lá nos Estados Unidos para tentar contra a justiça brasileira e contra o governo brasileiro, né? Tentando pôr uma sombra aqui, e contra o governo brasileiro. O que acontece? Agora, com a denúncia do Paulo Gonet, caiu por terra. O ministro Alexandre de Moraes, por lei, por lógica, tem obrigação de acabar com a prisão domiciliar do Bolsonaro e colocar o Bolsonaro nas ruas novamente, até que seja feita o trânsito em julgado, onde eles vão determinar a prisão do Bolsonaro, né? Esse é o grande ponto, este é o grande problema, né? E se o Alexandre de Moraes soltar o Bolsonaro
Agora fica parecendo um recuo depois de sancionar a esposa e o Instituto Lex do próprio Alexandre de Moraes. Se ele não solta, fica caracterizado mais um abuso e violação de direitos humanos. Provavelmente eles não combinaram isso aí, tá bom? E é isso, pessoal. Na sua avaliação, depois de tudo que eu falei, foi estratégia do Donald Trump ou Donald Trump virou um petista ao dizer que teve uma química com o Lula? Coloca no comentário que eu quero saber. Eu vejo vocês no próximo editorial. Muito obrigado pela confiança, pela credibilidade e até o próximo editorial. Grande abraço, pessoal!